Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Louvamos a Deus por podermos estar aqui pela primeira vez aqui no Templo Sede, conhecendo os irmãos. É um prazer imenso. Deus abençoe a vida do pastor Kleber. Eu quero deixar aqui o abraço do pastor Jailson, ao pastor Pedro Máximo e também da irmã Dani e a irmã Janice. Deus abençoe, viu? Deus abençoe o pastor Kleber, também sua esposa, irmã Sara, e todos os irmãos que estão envolvidos neste trabalho. Os irmãos podem se assentar por bondade. Eu quero engrandecer ao nome do Senhor pela vida da minha esposa, a irmã Mara, que fazem agora no mês de julho, se eu errar a data ela me mata, 19 anos que nós estamos casados para a glória do nome do Senhor. Frutos desse casamento, biologicamente gerado, o Lucas Patrick, meu filho primogênito, que está ali do lado da minha esposa, e gerado pelo nosso coração, o Miguel, que está conosco há 3 anos e 2 meses, e é uma riqueza lá em casa, uma bênção de Deus. Esse nós não geramos biologicamente, geramos no coração, mas Deus tem sido fiel e nós recebemos um presente imenso na nossa casa, e desde que o Miguel chegou, ele mudou a nossa vida lá, né, mano? O Lucas é quem diga. E Jesus é bom. Todos os irmãos e obreiros, Deus vos abençoe. Eu sinto desde que cheguei aqui uma graça de Deus muito forte nesse lugar. Eu sinto uma presença de Deus muito forte nesse lugar. Eu sei que alguém está orando nesse lugar. Alguém está clamando por esta cidade. Alguém está orando por essa igreja incessantemente. E não importa o quanto o inimigo levante-se contra essa obra, é certo que Deus dará vitória a essa igreja sempre. Quantos acreditam, diga amém. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos ao texto sagrado, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, que foi o tema escolhido. Eu tenho me acostumado e adaptado a pregar com pedestal, mas hoje não foi possível. Então, às vezes, eu vou tirar o microfone da boca, mas vai ser sem querer, assim, sabe? Aí vocês me perdoam aí, que a gente está acostumado nesse ritmo, mas não tem problema, nós vamos tentar aqui segurar o microfone aqui. Vamos lá para ética ministerial. Queridos, capítulo 18 do primeiro livro dos reis. Prazer ver aqui nossos queridos irmãos e amigos, né? Deus abençoe, irmã Sandra, e também o irmão, fugiu da minha mente agora, Cláudio. Eu estava olhando para ti, cara, e dizendo Cláudio, aí agora o Cláudio subiu da minha mente, mas é o Cláudio. Deus abençoe esse casal querido, que serviram a Jesus junto conosco ali em Penha, no tempo em que o pastor Amauri foi nosso pastor ali. Pastor Amauri foi quem me separou para o ministério pastoral em exercício, na verdade. Foi quem me chamou, eu e minha esposa, e disse: vocês vão dirigir uma igreja. E dirigimos igreja durante 5 anos. Hoje estamos com o pastor Jailson, ali no Templo Sede, trabalhando na área de ensino, no campo, e também pregando como itinerante. Não com tanta eloquência como os pregadores que temos aqui, como o evangelista irmão Cristiano, que é uma bênção de Deus. Eu já pude ouvi-lo também. O senhor não viu, mas eu ouvi-lo. Viu? Entendeu essa? Eu ouvi o senhor pregar, mas o senhor não me viu. Mas eu ouvi o senhor pregar. Viu? Capítulo 18, versículo 30, que foi escolhido como tema, diz assim o texto sagrado: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava. Agora eu quero ler o versículo de número 34 e 35. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse:
fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Versículo para nós encerrarmos, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Glória a Jesus. Queridos, aqui é claro que nós vamos encurtar a introdução, porque não há necessidade de um culto de vitória como esse, ainda mais com um povo tão inteligente como os que estão aqui. Mas quando nós vamos olhar a situação de Israel, a situação moral, a situação religiosa, era um tanto difícil e complicada, a maneira em que eles estavam vivendo, totalmente afastado do Senhor, sem ouvir a voz de Deus, sem dar ouvido a tudo quanto o Senhor Deus falava a eles. E nós vamos ver nesse episódio que Elias está em um monte, o Monte Carmelo. Ele está com os profetas de Baal, e tem um desafio ali que é posto por Elias. Ele vai pôr um desafio a todos aqueles profetas e vai dizer a eles: é fácil de nós resolver o nosso problema para saber quem é Deus em Israel. Nós vamos fazer o seguinte: vocês vão fazer um altar e vocês vão clamar ao Deus de vocês. Se ele responder, ele é Deus. Agora eu também vou fazer depois um altar, e se o Deus de Israel, que é o meu Deus, responder, então nós adoraremos somente a ele, porque ele sim é Deus. Elias faz um desafio entendendo uma coisa. Quando ele faz o desafio, ele diz aos profetas de Baal: vocês fazem o seguinte, vocês vão fazer um altar, vocês vão colocar lenha, vocês vão colocar holocausto, vocês vão fazer todos os aparatos, só não pode colocar fogo, porque o fogo não pode vir da terra, o fogo vai ter que vir do céu. Eu farei o mesmo, eu colocarei também todos os elementos, e quando eu colocar também não atearei fogo no altar. O fogo precisa e necessita descer do céu sobre o holocausto. Elias está fazendo um desafio que aos olhos deles é quase que impossível, mas já que Elias está dizendo que é assim, eles estão dizendo: então nós vamos fazer, porque se Elias está dizendo que o Deus dele responde, o nosso também vai responder. Eles então fazem o altar, mas não têm atenção aos detalhes do altar, até porque o Deus que eles vão invocar não é o Deus de Israel. Mas Elias, quando vai fazer o altar, ele faz questão de pôr em ordem o altar antes de orar ao Senhor, porque altar desordenado é um altar que não adianta fazer oração. Oração em altar desordenado é oração que não vai ser respondida, mas oração de altar que já foi consertado, restaurado, organizado, pode ter certeza de uma coisa: o céu vai responder. E o céu não responde de qualquer maneira, o céu responde com fogo, o céu responde com glória, o céu responde com milagre, o céu responde com vitória, o céu responde com coisas extraordinárias, porque quando nós colocamos o altar em ordem, restauramos ele, o céu está nos observando e dizendo: não importa o tamanho da sua oração, você já colocou o altar em ordem. Se você colocou o altar em ordem, pode ter certeza de uma coisa: o fogo não virá da terra, o fogo virá do céu. Nosso problema é que nós queremos dar um jeitinho, porque não queremos empregar tempo em consertar o altar.
E aí, como nós não queremos empregar tempo em consertar o altar, nós queremos dar um jeitinho para que o fogo desça. E Deus está dizendo para nós: enquanto o altar não estiver consertado, o fogo não desce. Mas quando o altar estiver consertado, acontece o que aconteceu aqui. Eu entrei aqui, eu fiquei arrepiado, senti a glória de Deus, porque dá para entender uma coisa: nessa igreja tem altar, nesse lugar tem altar, nesse lugar tem altar organizado. E Deus está dizendo: não precisa muito quando o altar está organizado, ou não precisa muito quando o altar está em ordem, porque quando o altar está em ordem, uma palavra é o necessário. E aí eu lembrei-me de uma mulher que vai correndo atrás de Jesus. Ela era uma mulher cirofenícia. Ela corre atrás de Jesus, dizendo: socorre-me. Os discípulos estão dizendo: despede ela é uma louca, está vindo gritando, vai envergonhar o nosso ministério. E ela está gritando: socorre-me. E ela chega perto de Jesus, e Jesus olha para ela e diz: não é bom pegar os pães dos filhos e lançar aos... Mas ela vai dizer uma palavra que move o coração de Deus: mas os cachorrinhos também comem da migalha, ou das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela está dizendo o seguinte: eu já botei tudo que tinha que botar em ordem, e eu vim no lugar certo, e estou pedindo para a pessoa certa. Então é o seguinte: eu não vim atrás de pão, Senhor, eu vim atrás de uma migalha mesmo, porque uma migalha tua resolve todo o meu problema, eu não preciso do pão inteiro. Não é o muito falar, é o quanto nós empregamos tempo em consertar o nosso altar. Olhe para mim. Essa mulher olha e diz: os cachorrinhos comem da migalha. Jesus olha para ela como quem diz: eu nunca vi tamanha fé. Então faz o seguinte: já que tu veio buscar uma migalha, leva o pão inteiro. Uma palavra é o necessário. Oh meu Deus, quando Elias está aqui, ele emprega tempo em consertar o altar. Ele não vai colocando já o holocausto, ele não vai organizando a lenha. Ele diz: primeiro é o altar, depois eu vou fazer o restante que precisa ser feito. E a oração vai ser rápida aqui de Elias, porque a dependência aqui é de um altar restaurado. Não é a quantidade que Elias vai orar. Tem gente que ora muito, mas o altar está desconcertado. Tem gente que passa a noite orando, mas o altar está desconcertado. É possível, é possível. Jesus está nos dizendo nessa noite: quando nós restauramos o nosso altar, nós vivemos um tempo de milagre de Deus na nossa vida. Quando nós consertamos o nosso altar, Deus está olhando para nós e dizendo: eu sou o Deus que respondo os altares que estão restaurados. O que eu acho interessante no texto é que Elias, depois de restaurar o altar, ele vai fazer o seguinte: ele vai colocar o holocausto. E ele vai dizer o seguinte: não é o suficiente, está faltando um elemento. O que estava em falta naquele momento, pastor Kleber, em Israel, era a água, porque não chovia. O próprio Elias disse que não ia chover, mas ele diz o seguinte: pega a água. A água naquele momento era a coisa mais preciosa que tinha em Israel. Ele diz: é isso mesmo que eu quero. Eles estão dizendo: nós vamos ter que correr atrás de água, e é difícil, trazer água para cá é loucura. O Elias está dizendo: pode trazer água e nós vamos molhar. Quem pegou já? Tem gente que já pegou isso aqui. Porque tem gente inteligente que já pegou. Ele está dizendo: nós vamos molhar o sacrifício com a coisa mais preciosa que existe em Israel no momento, a água. Está faltando água, pode trazer. E eu acho interessante que o texto que eu li vai dizer o seguinte: ele não diz para encher só uma vez. Ele diz: ó, pega 4 cântaros, enche ele até em cima, até a boca, traz e molha todo o holocausto. Eles fizeram. Ele diz: volta de novo. Ou ele já foi difícil para pegar essa? Não sei, dá um jeito, vai lá pegar. Vocês sabem onde é que tem. E eles foram e buscaram de novo. Ele molha a segunda vez, ele molha a terceira vez. Vai dizer que encharcou todo o holocausto, a lenha, o altar, e encheu a extremidade que foi feita em volta do altar, chamado de rego. Encheu esse lugar.
E ele diz: agora sim eu vou orar, porque agora sim está tudo certo. Todos os elementos do sacrifício estão aqui, inclusive o mais precioso, que é aquilo que nós não temos, que é a água. Mas o que sobrou eu ofereço a Deus. Ah, você não pegou. O que sobrou no sentido de, está faltando água. Se está faltando água, eu vou oferecer a Deus, porque é precioso. E eu ofereço porque eu sei que lá na frente eu preciso de água, e eu só ofereço aquilo que preciso. Deixa eu falar um negócio para você. Ana chega no templo, e quando ela vai no templo, vai dizer que Eucana oferecia maior sacrifício por Ana do que por Penina. Ora, por que oferecia maior sacrifício, ou sacrifício dobrado, por aquela que não gera e que não pode lhe dar filho? Porque ele está oferecendo mais por aquilo que ele não tem do que por aquilo que ele tem. Porque quando nós oferecemos naquilo que nós não temos, Deus nos dá aquilo que não temos. Não, eu vou trocar por miúdo para você entender, presta atenção nisso. Quando nós oferecemos a Deus aquilo que não temos, como oferta, ou mais por aquilo que não temos, Ele nos dá aquilo que não temos de uma maneira extraordinária. Sabe por quê? Porque Ana está pedindo um filho, gente, nada mais. Só que ela diz assim, ó: se tu me der, o meu marido está oferecendo, e se tu me deres um filho, eu vou fazer o quê? Eu entregarei para ti. Está dizendo, eu nem recebi ainda, mas é teu já. Você não pegou? Ei, eu não recebi ainda. O meu marido já está oferecendo mais por aquilo que eu não recebi, mas quando ele vier, ele é teu. Aí eu fico imaginando Deus nos céus, olhando para a terra e dizendo: preciso de um profeta. E aí a Ana está dizendo: eu preciso de um filho. Aí Deus diz assim: fechou, eu preciso de um profeta, tu precisa de um filho, eu te dou o filho, tu entrega para mim, vai ser o profeta. Aí a Ana estava pedindo só um filho, sim ou não? Mas vem um filho que vai ser sacerdote, profeta e vai ser juiz. Então valeu a pena a oferta? Valeu a pena a oferta. O que nós temos que fazer é entregar tudo que temos da nossa vida ao Senhor, entendendo que às vezes até aquela lágrima que custa sair, porque parece que secou, Deus está dizendo: até essa lágrima entrega para mim, porque eu, o Senhor, lhe darei coisas. Levante a mão, eu vim Navegantes e eu não posso sair daqui sem profetizar para você: Deus fará coisas extraordinárias na vida de pessoas aqui, enquanto você entrega a Deus na escassez, Ele te coloca na bonança. E aí eu vou contar um testemunho que eu vivenciei agora, terça-feira. Eu fui na congregação, financeiramente o bairro mais pobre de Penha, que é o bairro que é conhecido, ele nem é um bairro, é uma localidade, Crede. O pastor Jailson está fazendo uma congregação naquele lugar, mas tem um ranchinho, uma choupana lá onde faz culto. É uma choupana, um ranchinho. Você for lá, você vai ver que é um ranchinho. Gente, eu fui lá terça-feira pregar no culto de ensino. A glória de Deus estava naquele lugar, porque aquele povo ora, busca Deus, coisa tremenda. Chegou no final, eu vendo Bíblia, e Deus disse assim para mim: hoje tu não vai vender, hoje tu vai dar. Eu disse: dá? Já está meio difícil aí, mas tudo bem. Aí eu fiz um desafio, eu disse assim: irmãos, eu queria perguntar aqui, quem que não tem Bíblia? Daí duas mãos se levantaram, dois irmãos: eu não tenho. Ô, Jesus já está comigo, é só dois. E aí eu disse para minha esposa: pega lá duas Bíblias, nós vamos dar para os irmãos ali que não tem Bíblia, porque você tem que ter uma Bíblia, meu irmão, e eu vou dar uma Bíblia para você. Fui lá, peguei a Bíblia, entreguei para ele. E quando a gente está na prova, aí é que Deus prova. Aí eu entreguei a Bíblia, abracei os irmãos no final, que não pode, mas eu abracei. E aí eu estou indo para casa, eu e minha esposa, e quando eu fui entrar no carro, um irmão veio correndo e gritou: pastor, eu disse: que foi, meu irmão? Ele disse: eu estava ali, Deus tocou no meu coração para ofertar na tua vida, eu posso ofertar? Eu disse: uau. Eu disse: é claro que pode, eu não vou impedir a sua bênção. E ele colocou um valor no meu bolso. O valor que ele colocou no meu bolso era o valor das duas Bíblias que eu doei.
É Deus dizendo assim, ó, não precisa, é só você se disponibilizar, que eu te sustento, eu te guardo. Deixa eu dizer para você, quando você entrega inteiramente a Deus, todo o teu ser e a tua vida, pode ter certeza de uma coisa, o céu te ouvirá. Eu preciso concluir. Ele enche o altar de água, e aí quando ele enche o altar de água, ele clama a Deus. E o texto vai dizer que o Senhor Deus, versículo 37, respondeu, versículo 38, com fogo do céu, que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava em volta. Agora se você pegar, tá bom. Versículo 41, o que não tem em Israel? Água, chuva, não chove. Mas agora no versículo 41, Elias vai dizer o seguinte para Acabe: pode subir para a tua casa, pode subir, porque eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Eu lhe pergunto, já estava chovendo? Já tinha nuvem? Mas ele está dizendo eu já, porque a minha oferta gerará chuva. Aquilo que eu ofereci, eu tenho certeza que o céu vai responder. Aquilo que eu ofereci diante de Deus na minha vida, eu sei que o céu vai responder. Você que me ouve em casa, deixa eu dizer para você, quem sabe a situação em que você vive está difícil, mas Deus nessa noite está dizendo para você aí também, do outro lado desta tela, enquanto você me serve com toda a sua vida, eu envio chuva. Ele vai dizer, eu já estou ouvindo o barulho, e o barulho não é de pouca chuva, o barulho é de muita chuva. Acabe subiu a comer e beber, e Elias foi e pôs-se de joelho, com o rosto entre os joelhos, e começou a orar. E disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Pode ir voltando. Mas não tem nada, volta de novo. Mas não tem nada, vai lá de novo. Mas eu já fui, vai lá de novo, porque eu confio naquilo que ofereci lá no altar. O altar eu restaurei e ofereci, foi a Deus. Se eu restaurei e ofereci, eu sei que vai vir um milagre sobre a nação. Quando ele sobe a 7ª vez, ele volta, e ele vai dizer, olha, eu agora vi. E o que é que tu viu? Eu vi uma pequena nuvem, como a mão de um subindo do mar. Eu lhe pergunto, uma nuvem do tamanho da mão de um homem é grande? Pode causar uma abundante chuva? Naturalmente não. Mas espiritualmente Deus está dizendo, a oferta está subindo, enquanto ela sobe a nuvem está crescendo. Enquanto a água evapora, a nuvem está crescendo, e vai crescer e vai descer, porque você ofereceu aquilo que Israel precisava, e já que você ofereceu o que Israel precisava, eu darei aquilo que Israel necessita. Deus está dizendo para nós, enquanto você oferece a sua vida, mesmo em lágrima, mesmo em choro, mesmo em dificuldade, mesmo decepcionado com muita coisa, Deus está dizendo, eu derramo sobre a tua vida chuva. Chuva! Xaragamadai! Eu estou encaminhando para concluir. Mas eu vim aqui nessa noite de quinta-feira em Navegante dizer para pessoas que estão delaceradas que toda a sua oferta está diante de Deus. Tudo que você ofertou da sua vida para Deus está diante dele. Cada vez que você chorou, cada vez que você lamentou, cada vez que você disse, Deus, o que vai ser de mim? Ele disse, tudo isso foi colhido. É só você olhar para o céu, porque está vindo uma abundante
chuva. Aquilo que Elias oferece no capítulo 18, versículo 35, 34, 35, Deus está respondendo no versículo 44, 45. Vai dizer que quando ele viu, ele então volta e fala a Elias. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Ele está dizendo: eu confio no Deus que sirvo. Não importa o que os outros estão falando, eu confio no Deus que sirvo. Davi, quando chega diante de Saul, ele vai dizer para Saul: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus Altíssimo? Não, ele é gigante, tem problema, o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando vinha o urso e vinha o leão, eu matava o urso e matava o leão. Ele está dizendo o seguinte: eu já venci muita guerra em oculto sem ninguém ver. Então essa guerra em público vai ser fichinha, porque não é eu que venço, é o Deus que está na minha vida. Davi está dizendo: eu tenho experiência no oculto, e as experiências que eu tenho em oculto me geram vitórias em público. Então fique tranquilo, porque não é o tamanho do gigante que vai denotar se ele vai cair ou não, mas é o Deus dos céus que está na minha vida. Eu não confio na terra, eu confio no céu. Eu não confio, oh meu Deus do céu, no recurso que às vezes falha de homens, mas eu confio no recurso divino que nunca falha, sempre vem. Ninguém tinha o poder de fazer chover, mas Deus está dizendo: já tem uma nuvem, fica tranquilo, Elias, vai chover. Ele está dizendo: eu vejo já, eu ouço já o ruído, e a chuva não é pequena, a chuva é grande. Vai dizer que veio a chuva. Deixa eu falar um negócio para você. Aquilo que você oferece por um momento parece ser pequeno, mas vai ser transformado em algo extraordinário se o teu altar estiver restaurado. Não, mas é muito pequeno isso, a minha vida, eu parece que não sei fazer nada, eu parece que não sei desenvolver nada, eu parece que as coisas não dão certo para mim. Deus está dizendo: ofereça. Quando você oferece tudo que você tem, pode ter certeza de uma coisa: o teu tudo pode ser um pouco, mas o teu pouco pode aumentar na minha mão e eu fazer uma chuva abundante sobre a tua vida. Vou encerrar aqui dizendo para você do versículo de número 45: sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Diz o texto que e a mão do Senhor estava sobre Elias. Sabe por que a mão do Senhor estava sobre Elias? Porque Elias entendia uma coisa: o gerador de milagres na minha vida é o altar restaurado. Quando eu entendo que o gerador de milagres na minha vida é o meu altar restaurado, logo eu recebo aquilo que eu preciso. E se eu decepcioná-los, me perdoe, mas eu vim aqui dizer para você que Deus não vai lhe dar tudo que você quer, mas com certeza Ele vai lhe dar tudo que você necessita. Eu vim aqui dizer para você que Deus não vai lhe conceder, quem sabe, tudo aquilo que você está pedindo, que não seja da vontade dEle, mas Ele vai dar exatamente tudo o que você necessita na sua vida. Tudo que você precisa, Deus pode te dar. E Deus não só pode te dar, como Ele quer te dar. Só que você tem que oferecer a Ele com o altar restaurado, e entender que quando você oferece com o altar restaurado, a nuvem pode ser pequena, mas a chuva é grande. Porque não é o tamanho da nuvem, é o tamanho da chuva que Ele vai mandar sobre a tua. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu sinto de Deus de dizer a algumas pessoas aqui: Deus está enviando uma grande chuva sobre a tua. Tem gente que chegou aqui dizendo: oh meu Deus, eu já olhei tantas vezes ao céu e eu não vi nada, nenhum sinal tu me deste. O Senhor está dizendo: eu estou preparando uma pequena nuvem
que vai gerar uma grande chuva sobre você que acredita, permaneça com uma das mãos levantadas. Deus está preparando uma pequena nuvem que vai gerar uma grande e abundante chuva sobre a tua vida, sobre a tua casa. O diabo não tem poder sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua casa. Quem tem poder é o Deus Todo-Poderoso. É o céu que ainda comanda, é o céu que ainda manda, é o céu que ainda dirige, é o céu que ainda guia a tua vida. Eu já fui pastor de igreja, eu sou prudente. Fique de pé. É 9h15. Oregebash, oregemandahai. Será que mandou biachei? Saraga mandou reiasé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem sabe ninguém expressou, mas eu tenho certeza daquilo que Deus está falando e fazendo em alguns corações. Eu poderia, por revelação de Deus agora, lhe chamar pelo seu nome aqui na frente. Só que Deus está dizendo o seguinte: eu sou o Deus que opero ainda também no oculto e no escondido. Ninguém vai ver agora, mas vai ver depois. Ninguém vai observar agora, mas vai observar depois. Ninguém viu o Elias no ribeiro, tomando do ribeiro e sendo alimentado por corvos. Mas todo mundo viu Elias no monte, sendo vitorioso por sobre os profetas de Baal. Ninguém te viu no Querite chorar, mas vão te ver no monte exaltar. Oh glória, oh glória. Fecha os olhos agora. Deixa o Espírito de Deus mover dentro de você aquilo que precisa ser movido. Deixa Ele colocar as pedras no lugar. Deixa Ele restaurar o que precisa ser restaurado. Deixa Ele mover todas as coisas dentro do teu ser. Você não vai perder, você vai vencer. Você não vai ficar no meio do caminho, você vai avante. Você vai chegar no monte da restauração. Ai, a sore que mandai. Quando o altar for restaurado, pode ter certeza, tem ruído de abundante chuva sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre todos aqueles que estão à tua volta. Deus está dizendo aqui: tem restauração no altar, tem milagre do céu. Tem chuva, tem chuva, tem chuva. E digimandorei sei. E digimandorei chorocomandahai. Xaracaba chorocomandahai. Tergue a suig omendeheria sei. Xaracamandorobiasei. Não é a ameaça dos profetas de Baal que vai fazer você não restaurar o altar. Não é o clamor dos profetas de Baal que vai fazer você desistir de restaurar o altar. O altar precisa ser restaurado, mas quando o altar for restaurado, pode ter certeza de uma coisa: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, disse Jesus, vocês vão pedir, e o meu Pai que está nos céus vai conceder a vocês o que vocês pedirem. Só precisa ter restauração. Minha palavra tem que estar em vocês. Eu preciso estar em vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, te adoramos nessa noite, Pai. Te glorificamos, meu Deus, por tua graça e bondade. Obrigado por tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. O nosso altar às vezes precisa de reparação. O nosso altar precisa ser consertado às vezes. Para isso nós precisamos identificar que ele está quebrado. Quando identificamos que ele está quebrado, nós restauramos aquilo que está quebrado. Quando restauramos aquilo que está quebrado, o teu poder vem sobre nós. Tua graça nos inunda,
tua presença vem sobre nós, teu poder vem sobre nós, e nós sentimos uma grande e abundante chuva sendo derramada sobre a nossa vida. O que nós queremos, Senhor, é oferecer toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, toda a nossa graça, Senhor, do nosso ser e vida diante de Ti, meu Pai, porque nós sabemos que o céu não está em crise, o céu não parou de trabalhar, o céu continua atuante sobre a nossa vida poderosamente. Por isso, meu Deus, nessa noite, sobre esta vida, sobre este irmão, sobre esta irmã, vem como uma chuva abundante, ó Pai, e rega, Senhor, esta terra que estava árida, com vitórias, com milagres, com poder, e que nós possamos vivenciar dia após dia o milagre do céu sobre a nossa vida. Só você que acredita, levante as duas mãos aos céus e diga: eu quero o meu milagre, eu quero o meu milagre, eu quero o meu milagre.